Boa tarde, queridos. Graça do Senhor sobre nós. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Vamos começar essa palavra nessa... Começar essa palavra, esse tempo aqui com essa palavra de Romanos 10, 9. Obrigado. Fala assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Queridos, esse é um texto muito conhecido nosso. Não é? Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre esse texto, já deve ter lido. E esse texto, ele apresenta para nós dois pilares, dois fundamentos para que se opere a salvação na vida de uma pessoa. Dois pilares fundamentais. Segundo o texto, um dos pilares para que se opere a salvação é que eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. E temos aqui aprendido há anos a abrangência dessa palavra Senhor. Essa expressão Senhor é algo que nós temos falado muito aqui. Esse aqui não é o Senhor que você pede o pão. Pois não, Senhor, o Senhor deseja alguma coisa, não é aquele cliente. Quando você vai atender um cliente e você fala, pois não, Senhor, o que é que o Senhor deseja? Esse Senhor não quer dizer isso. Essa palavra Senhor é uma palavra que quer significar Kyrios, que quer dizer amo, dono, proprietário, autoridade máxima da tua vida. Isso é o Senhor. E o texto fala que um dos fundamentos é que eu confesse com a minha boca que Jesus Cristo, Ele é o dono da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é aquele que manda em mim. Ele é aquele ao qual eu estou submisso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, se não for bissexto, se não é 366. Esse é o que significa Senhor. Mas o texto fala que há um outro fundamento. O primeiro fundamento é eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor, e o outro fundamento é eu crer no meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, dois pilares que sustentam um prédio. Um pilar significa eu reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. O outro pilar significa eu confessar com a minha boca que Ele é o Senhor. E o segundo pilar é eu reconhecer, acreditar, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? Nós estamos vendo isso nesse texto? Você consegue enxergar esses dois fundamentos? Consegue? Consegue? Aleluia. Irmãos, a impressão que eu tenho, tá? É que em relação ao primeiro pilar, primeiro ingrediente para que se opere a salvação na vida de alguém, que é confessar Jesus como Senhor, a impressão que eu tenho é que nós aqui nessa congregação, nessa comunidade, nós temos sido muito bem supridos acerca desse tema. É verdade ou não é? Irmãos, o que nós temos pregado, ensinado, cantado, repetido, falado sobre a importância de Jesus ser o Senhor da nossa vida, não é brincadeira. Você concorda comigo ou não concorda? Eu já escutei irmão dizer assim, já escutei algum comentário, vocês não falam sobre outra coisa. Pelo amor de Deus, é uma loucura isso. É Senhor, 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 dono, 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 é uma coisa que é. Irmãos, me parece que em relação a esse pilar, nós temos sido muito bem ministrados, irmãos. Quantas ministrações, quantos congressos, quantos retiros, quantas músicas nós entoamos aqui falando do governo, do senhorio de Cristo. Amém? É verdade ou não é? Alguém aqui pode dizer que não foi ministrado isso aqui? Impossível. Creio que resta-nos é crescer. Crescer na aplicação dessa verdade.
Que Jesus realmente seja o dono, seja o Senhor em todas as áreas da nossa vida, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, em todos os cenários. Cada atitude, cada escolha, cada ação, cada decisão, cada posicionamento meu, verdadeiramente demonstre que eu tenho um dono na minha vida. Nós precisamos crescer. Amém? Quem precisa crescer nisso? Todos nós. Mas de concreto, sem dúvida, estamos sendo muito bem supridos acerca desse tema. Mas em relação ao outro ingrediente, ao outro pilar, crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a impressão que eu tenho que nós ainda precisamos crescer como pessoa, como congregação, um pouco na compreensão desse tema. Nós precisamos crescer, porque o texto fala que eu preciso crer. Crer está ligado à fé. E nós sabemos que fé não é um sentimento, fé não é um achismo, não é uma desconfiança, não é uma hipótese, não é uma possibilidade. Fé é certeza, fé é convicção. Isso é fé. Texto muito conhecido nosso, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, quando eu falo em crer, quando eu falo em fé, eu tenho que falar em certeza, em convicção. Não pode ser uma possibilidade. Não pode ser porque não apareceu uma história melhor. Só sobrou essa? Eu aprendi desde pequeno que é isso. Então, ok, vou fazer o quê? Isso aí. Isso não é crer. Amém? Não é. E o Senhor quer nos fazer algumas perguntas nessa noite. Fez para mim, quer fazer para você. Você realmente crê de todo o seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Você tem convicção disso? Paira alguma dúvida em teu coração acerca desse assunto? Paira alguma dúvida? Isso é uma resposta que você precisa dar para você diante de Deus. Você realmente crê que eu e você, nós iremos ressuscitar quando o Senhor Jesus voltar? Isso realmente é uma convicção no teu coração? E é sobre esse tema, queridos, que eu queria ministrar um pouquinho nessa tarde, noite, a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição com Ele. Nesse dia, se você realmente crê de todo o coração nesse fato, Deus quer reacender essa convicção no teu coração. Mas se por um acaso você fica confuso sobre essa verdade, se paira alguma dúvida no teu coração, Deus quer arrancar qualquer vestígio de dúvida. Seja arrancado para que você possa crer no teu coração, sem dúvida, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Amém? Aleluia? Aleluia. Senhor, mais uma vez, Senhor, queremos nos apresentar diante de Ti nessa tarde, nessa noite, Pai, para sermos ministrados pelo Teu Espírito, Senhor. Que não se escute aqui palavra de homem, palavra humana, Senhor, mas o Teu Espírito, Senhor, possa falar o nosso coração. Que seja muito mais do que conhecimento humano, Senhor. Que haja revelação, o véu seja rasgado, Senhor, diante dos nossos corações. E nós possamos ter a convicção que é necessária para continuarmos caminhando diante da Tua presença. No nome de Jesus. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Podemos progredir devagarinho? Irmãos, esse é um assunto muito vasto, irmãos. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. E não é nossa pretensão fazer um estudo. Nós não teríamos tempo hábil para isso numa pregação, não daria. Mas queria trazer para nós alguns
destacar aqui alguns fundamentos importantes, tá? Primeiro, não são poucas as teorias que foram construídas no decorrer da história contestando a veracidade da ressurreição de Jesus. Ao longo da história, narrativas e mais narrativas foram criadas com o intuito de desqualificar a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Isso não é algo de hoje, tá? E a pergunta que se faz é: por que o inferno tem tanto interesse em desqualificar a ressurreição de Jesus? Qual é a finalidade de querer desqualificar? Irmãos, a ressurreição de Jesus, sem dúvida, constitui a pedra fundamental do cristianismo. Sem dúvida, a pedra fundamental, o alicerce desse cristianismo é a convicção da ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, estamos diante da maior mentira já sustentada na humanidade. Se Cristo não ressuscitou, todos nós aqui somos um bando de pessoas enganadas. A nossa fé se baseia em uma mentira, em uma farsa sem precedentes. Irmão, se Cristo não ressuscitou, não tem como o cristianismo se manter em pé. Cristo não pode ser o nosso Salvador. Estamos seguindo alguém morto. Estamos fundamentando a nossa vida em uma crença vazia. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte não foram completamente nulos. Não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade. Quem está vivendo no mundo de maneira desfreada, sem pensar no amanhã, está com a razão, e a cruz é um símbolo do fracasso e não da vitória de Jesus. O inferno tem tanto desejo de desqualificar a ressurreição de Jesus, porque a nossa ressurreição futura está diretamente ligada à ressurreição de Jesus passada. Está ligado. Se Cristo não ressuscitou, nós também não iremos ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, essa história que haverá uma ressurreição após a morte é uma mentira deslavada. Se Cristo não ressuscitou, eu e você estamos perdendo tempo aqui. Eu e você, a gente está perdendo tempo aqui. Se Cristo não ressuscitou e se não haverá a nossa ressurreição. Só é verdade que haverá ressurreição dos mortos no futuro, se for verdade que Cristo ressuscitou no passado. As coisas estão ligadas. Por isso que o inferno tenta desqualificar a ressurreição de Jesus. Ele quer golpear mortalmente a nossa fé e quer pôr em xeque a nossa convicção. Você conversa com a pessoa proclamando para o Senhor, a pessoa até acredita que existe um Deus, acredita que Jesus veio aqui na terra, acredita que Jesus morreu, mas quando você diz que Jesus ressuscitou e está vivo, o que é que acontece? A pessoa já, como ressuscitou e está vivo? É verdade ou não é? Está vivo onde? Cadê ele? Por isso, Deus quer gerar em nós, irmãos, a convicção de que Jesus, Ele está vivo hoje. Amém? Aleluia? Escritor de Hebreus, um texto conhecido nosso, Hebreus 6, versículo 2, fala que a ressurreição dos mortos é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Estamos falando sobre um princípio elementar. Aleluia? Muito bom. Vamos progredindo devagarinho. Como já falei, não são poucas as narrativas que foram construídas para contestar a veracidade da ressurreição de Jesus. Podemos citar aqui algumas, tá? A primeira narrativa, a primeira história que inventaram foi do roubo do corpo de Jesus. Essa foi a primeira narrativa inventada e, sem dúvida, a própria Escritura já traz isso, tá? Relato bíblico, Mateus 28, de 11 a 15. Tu põe para mim, Felipe? Vamos ler juntos aqui. Diz assim: e enquanto
elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contataram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Essa narrativa de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. Essa foi a primeira. A primeira. Desde aquela época, a polícia já pegava dinheiro para fazer o que não deveria, né? Daquela época já. Veja, a primeira história da narrativa aconteceu aqui. Exatamente aqui. Depois, de um tempo depois, surgiu a narrativa do desfalecimento ou do desmaio do corpo de Cristo. Essa narrativa sugeria que, na realidade, Jesus não tinha morrido na cruz. Ele não estava morto ainda. Ele tinha apenas desfalecido, desmaiado. E depois que colocaram ele naquela tumba ali, no corpo dele, naquela tumba, de maneira, não se sabe como um agente, os mais antigos vão saber aqui, um agente 007, ou então Missão Impossível ia fazer. Ele conseguiu sair daquela situação e até hoje ninguém achou ele. Se sabe onde está. Outra narrativa que apareceu na época foi a narrativa da sepultura errada. Na realidade, as mulheres foram para a narrativa fala isso, não foram para a sepultura em que tinham colocado o corpo de Jesus. Foram para uma outra sepultura, chegaram lá, não encontraram o corpo, e aí disseram que tinha ressuscitado. Irmãos, todas são narrativas extremamente frágeis e fáceis de ser refutadas. Mas eu confesso a você que quando Deus estava ministrando ao meu coração essa palavra, eu fiquei tentado a ir atrás dessas narrativas, a ir atrás de argumentos para desmascarar essas narrativas, mas eu fui amorosamente repreendido pelo Espírito Santo, que com muito amor disse para mim: você não precisa de outras evidências. A minha palavra é suficiente para você. E amorosamente eu fui conduzido para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é o que vai ser o nosso alicerce. Irmãos, em nenhum outro lugar na Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, tão exaustiva, tão completa, como aqui em 1 Coríntios 15. Não tem. É realmente o local onde mais nós conseguimos ter subsídios acerca dessa verdade. Então, não é nossa pretensão esgotar tudo aqui, não teríamos tempo, tá? Mas vamos mergulhar um pouquinho nessa carta, nesse capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Aleluia? Você está aqui ainda comigo? Pergunta, você está aqui ainda? Pergunta, sua cabeça está aqui? Aleluia. Vamos lá. De olho aqui no horário. Irmãos, Paulo começa a tratar desse tema porque ele está escrevendo para a igreja dos Coríntios, uma igreja que tinha gentio e tinha judeu convertido ao evangelho, né? Irmãos, e essa igreja foi iniciada através do ministério do Paulo, e digamos assim, era uma igreja trabalhosa. Era uma comunidade desafiadora. Era uma comunidade que testava a paciência de qualquer pastor. Sem dúvida, a igreja dos Coríntios, como a gente brinca aqui, não era para amadores. Não era para amadores. Em menos de 5 anos que a igreja tinha sido fundada ali naquela cidade, eles tinham se desviado de ensinamentos do reino, irmãos. Eles criaram grupos dentro da igreja, brigavam entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo.
Brigavam por causa da comida sacrificada a ídolos, se podia ou não podia. Brigavam se era melhor ficar solteiro ou casado. Tinha um irmão lá que se envolveu numa imoralidade sexual, chegando a se relacionar com a mulher do seu pai e ninguém fazia nada. Um outro entrou com ação judicial contra um irmão na justiça lá do local. Então, irmãos, não era uma igreja para amadores. Não era brincadeira. E lá no meio de todo esse rolo, ainda tinha um grupo que estava lá, que eles não acreditavam na possibilidade dos mortos ressuscitarem. Eles não acreditavam. A origem desse grupo, alguns falam que provavelmente eram ex-saduceus, obrigado, Dani, ex-saduceus que tinham se convertido ao cristianismo, mas ainda mantinham algumas crenças, tá? Antigas. Os saduceus eram um ramo do judaísmo que não acreditava na ressurreição dos corpos dos mortos. Tá? Outros afirmam que era uma influência da filosofia grega. Bom, a origem era incerta, mas o que se tem de concreto é que havia um grupo que não acreditava, e Paulo escreve para combater esse entendimento equivocado, irmãos. Paulo escreve para mostrar a importância deles crerem na ressurreição dos mortos, para dizer que negar a possibilidade da ressurreição futura dos mortos é negar a possibilidade da ressurreição passada de Cristo. E negar a possibilidade da ressurreição passada de Cristo era negar a possibilidade da ressurreição futura dos mortos. Então, esse é um objetivo pelo qual Paulo escreve especificamente esse capítulo. Então, ele começa ali no capítulo, versículo 3 e versículo 4, trazer algumas evidências claras da ressurreição de Jesus. Paulo alerta que a ressurreição, ela foi profetizada, ela foi predita pelas Sagradas Escrituras. Versículo 3 e 4, por favor, Felipe. 1 Coríntios 15, diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo começa destacando que a morte do Senhor Jesus não foi um acidente e a ressurreição não foi uma surpresa. Paulo falou aqui que tudo já tinha sido profetizado segundo as Escrituras. Por 2 vezes, ele usa essa expressão, segundo as Escrituras, tanto para falar da morte, como para falar da ressurreição de Jesus. Paulo aqui estava falando do Antigo Testamento, o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que eram partes que especificavam sobre a ressurreição, sobre a vida de Jesus aqui na terra. Existem inúmeros textos que falam sobre o tempo que Jesus passou aqui, tá, conosco, um texto bem conhecido nosso, Isaías 53, 5, depois do 7, depois do 9, diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, 700 anos antes do nascimento de Jesus, isso foi escrito. Está falando de quem? Claramente de Jesus. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Claramente fala dos últimos momentos de Jesus aqui nessa terra. Isso há 700 anos antes de se acontecer. E o que Paulo está dizendo é que a morte e a ressurreição não é uma surpresa, porque já foi devidamente registrado pelos profetas. Amém? Tu compreende isso? A primeira evidência é que a ressurreição de Jesus não foi uma surpresa. Já falaram sobre essa ressurreição, essa morte, essa ressurreição, há muito tempo. Outro texto conhecido nosso, tá? Salmo 16,
9 e 10, fala assim: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é um Salmo 16. Pedro, em Atos 2, 29 a 32, quando Pedro se levanta por ocasião da descida do Espírito Santo em Pentecostes, quando Pedro se levanta, Pedro faz uma referência a esse salmo. Versículo 29 de Atos 2, diz assim: irmãos, permita-me lhe falar claramente a respeito do patriarca Davi. Aquele é um salmo de Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Pedro fez referência ao que Davi tinha escrito no Salmo 16. Interessante que nesse texto, irmãos, além do milagre da ressurreição de Jesus, ainda tem um milagre que o seu corpo não viu o quê? Não se decompôs. O seu corpo, além do milagre dele ter sido foi ressuscitado, o tempo em que ele passou morto, o seu corpo não começou o processo de putrefação que é natural de um corpo que está ali. 2 milagres. Amém? Por isso que o texto fala que o quê? Finalzinho, que quem nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aleluia, aleluia. Então Paulo começa a trazer uma evidência. Queridos, vocês estão espantados com a ressurreição de Jesus? Vocês estão tudo maluco? Claro, já tinha sido predito isso há muito tempo atrás. E aí ele começa a trazer uma outra evidência para aqueles irmãos da igreja de Corinto. Ele fala aqui, 15, 5 a 8. Diz assim: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo traz a evidência, irmãos, que Jesus foi visto por várias pessoas. Jesus ressurreto foi visto por várias pessoas. Ele cita aqui Cefas, que é Pedro, os apóstolos, cita Tiago. Alguns estudiosos falam que esse Tiago não era Tiago, apóstolo de Jesus. Alguns dizem que era o meio-irmão de Jesus. Jesus tinha outros irmãos, era o meio-irmão de Jesus, e que provavelmente é o autor da carta de Tiago, e que alguns falam, os pais da igreja, falam que ele se converteu por ocasião do encontro com Jesus. Foi impactado e se tornou um líder proeminente na igreja primitiva. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que ele foi visto por mais de 500 irmãos, os quais a maioria estão aí. É como se Paulo tivesse dito: minha gente, é só perguntar. Tem mais de 500 pessoas aí que já viram Jesus. É só vocês perguntarem. Vocês viram Jesus ressurreto? Vocês viram Jesus ressurreto? Irmãos, claro, que se por um acaso Paulo tivesse mentindo, falando uma inverdade, obviamente ele seria contestado. Claramente, essa história iria ruir, irmãos. Claro. Queridos, os discípulos, nossos primeiros irmãos, eles foram torturados e mortos por causa dessa história, de que Jesus estava vivo, de que Jesus ressuscitou. Você até pode ser torturado e morto por algo que você acredita, por uma verdade, por um princípio que você tem. Agora, você ser torturado e morto por uma mentira é muito difícil, viu? Eu vou dizer um negócio para você, é muito difícil. Por uma mentira,
torturado e morto. E os nossos irmãos passaram por tudo isso. Então, Paulo traz duas evidências muito concretas. Primeira evidência, sem dúvida, já foi profetizado isso, a ressurreição de Jesus. E a outra evidência fala, façam aí uma consulta. Vejam aí quantas pessoas tem. 500 pessoas, não são poucas pessoas, não. Aqui a gente tem o quê? 150? Sei lá. Vamos dizer que tem 150. É 3 vezes esse povo aqui, todinho. E estavam vivos. Estavam vivos. Depois, a partir do versículo 12 de 1 Coríntios 15, Paulo começa a fazer uma construção lógica, tá? E convida os coríntios a raciocinar com ele. Seria possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? 1 Coríntios 15, 12, 13, diz assim: ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Irmãos, por que Paulo está falando isso, queridos? Paulo está falando isso porque, para completar, entre os coríntios, ainda tinha alguns que diziam assim, tá bom, que Cristo ressuscitou, eu aceito. Mas que os mortos vão ressuscitar no último dia? Não. Aí vocês já estão. Então, o que Paulo, na realidade, fala aqui é exatamente isso. Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo ressuscitou, então há ressurreição dos mortos. E se Cristo ressuscitou, então os mortos também irão o quê? Ressuscitar. Aleluia. É isso que ele faz. Aleluia. E continua, nos versos seguintes, ele fala, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é inútil a nossa fé, o que nós falamos no começo, ainda permanecemos nos nossos pecados, e termina falando que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, tem uma versão que eu acho linda, diz assim, somos os mais miseráveis homens dessa terra. Ou seja, se só se resume a isso, irmãos. Quando eu fecho o olho, é um sono, quem já tomou anestesia geral? Sono de anestesia geral. Aquele sono que você... é um soninho, né? Você dorme que... O cara começa, olha pro teto, começa a contar de trás para frente. 99, 98, 97, 90... Paulo está dizendo, se for isso, nós somos os mais miseráveis homens dessa terra. Oh, Jesus. Aleluia. Podemos prosseguir? Vamos lá? Vamos lá. Irmãos, 1 Coríntios 15, 20. Mas Paulo dá um basta nessa conversa fiada, nessa conversa de cerca Lourenço, como o Fernando fala, essa conversa que o Senhor não ressuscitou. Paulo dá um basta e diz, mas de fato, sem dúvida, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Verdadeiramente Ele ressuscitou. Se estou convencido pela fé, como William fala assim, indubitavelmente, William usa essa palavra. Eu estou convicto de que Cristo ressuscitou. Eu não tenho dúvida que os mortos irão ressuscitar. Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, mas depois dele veio uma multidão de homens e mulheres, de discípulos que amam a Deus, que vivem para Deus, que têm alicerçado as suas vidas em Deus e que também ressuscitarão. Entre eles está eu e você. Aleluia. Você pode catucar o teu irmão e dizer assim, você vai ressuscitar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sem dúvida, de fato, Cristo ressuscitou. A garantia da ressurreição de Cristo é a garantia da minha ressurreição. Aleluia. 21 a 23 ainda, continua, ele fala, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão
todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, a sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Aleluia, eu e você ressuscitaremos. Se você tem convicção de que Jesus ressuscitou. Por isso nós começamos o encontro fazendo essa pergunta. Você tem convicção de que Cristo ressuscitou? Paira alguma dúvida no teu coração? Pode ser que você diga, Paulo, não tenho coragem de falar para ninguém. E eu sou doido, falo isso nem torturado. Mas de vez em quando vem uns pensamentos assim, rapaz, será que essa história é verdade mesmo, cara? Será? A partir do versículo 30, Paulo começa a reforçar e fala, e por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra as feras, qual é o meu proveito se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Só que Paulo fala, se não ressuscita, por que a gente vai? Comamos e bebamos, porque depois, irmão, queridos, a vida não se resume a isso, irmãos. Vale a pena cada afronta, cada humilhação, cada vez que abrimos mão da nossa vontade, cada vez que abrimos mão de viver os nossos projetos pessoais para dar a nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor. Vale a pena. Cada vez que alguém olha para mim assim, ó, e fica, eu sei, ele não fala, mas eu sei. Que faz assim, sabe que eu sou pastor? Fala, esse é ladrão. Fica pensando assim, ó, esse é ladrão, a cara de ladrão dele, eu, tudo bem, sou pastor. Pastor é? Irmãos, vale a pena, queridos, aleluia. Isso sai, isso a gente nem se lembra. Vale a pena, porque Cristo ressuscitou. E eu vou ressuscitar com Ele. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Vivemos por algo muito maior. Aleluia. Ontem foi o dia de finados, né? A gente vê algumas pessoas tristes assim e tal. Eu entendo, há uma saudade. Mas Jesus ressuscitou, irmãos. Nossos entes queridos que morreram em Cristo também irão ressuscitar. Aleluia. Por isso precisamos proclamar para os nossos queridos, a tempo e a fora de tempo. Precisamos não nos calar, falar. Os nossos queridos irmãos amados que já caminharam conosco, que hoje partiram, nós iremos nos reencontrar com eles. Aleluia. Aleluia. É uma separação temporária. Aleluia. Cantávamos, né? Asaf cantava, ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia. Uma vez ouvindo o testemunho de Asaf sobre esse cântico, ele falando que quando o Senhor deu esse cântico a ele, a primeira parte fala, vamos celebrar, hey, vamos celebrar. Eu achava que era uma coisinha para ficar bonitinho, né? Mas ele falou que quando estava escrevendo esse cântico, o Espírito Santo falou no coração dele que esse era o poder do Espírito Santo arrancando Jesus dentre os mortos, arrancando, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder vai nos ressuscitar. Por isso que ressuscitou o Senhor, aleluia. Eu e você vamos ressuscitar, aleluia. Bom, podemos continuar mais um pouquinho? Vamos embora. A partir do versículo 35, irmãos, Paulo começa a responder aqui umas perguntas. A pergunta é mais ou menos assim, como é que os mortos ressuscitam? E como é que vai ser o corpo? Como virão? Paulo usa aqui algumas figuras para ilustrar.
E uma das figuras que ele usa é a figura da semente. Então, a partir do versículo 35, Felipe. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E como é que é e com que corpo virão? Insensatos. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o trigo, como de outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Bom, a primeira coisa que a gente aprende aqui, tá? Não vamos nos aprofundar muito, nem. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que o corpo é a semente semeada. Então, quando alguém morre, aquele corpo ou desaparece, ou até no mar também, independente do local que for, tá? Aquilo ali é uma semente que é semeada. O sepultamento é uma semeadura. E o texto fala, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Então, primeiro tem que haver a morte para que haja a semeadura. Depois, outra coisa que ele fala é que há uma diferença entre aquilo que é semeado e o resultado da semeadura. Então, quando você planta uma semente de manga, você coloca ali uma semente de manga, você não espera que daqui a 6 meses, quando você volte, você vai encontrar uma semente bem grande de manga. É um caroço, né? Quando você bota o caroço de manga ali, depois de 6 meses, você chega lá e encontra um caroção de manga. Rapaz, que caroção, rapaz? Com 6 meses, não. Você coloca o caroço de manga, depois de 6 meses, você chega lá e tem um quê? Um pé de manga. Algo diferente. Você bota uma semente laranja, quando você chega, você consegue ver, e é exatamente o que o texto está falando. Assim, o corpo que é semeado é esse corpo que nós temos, o qual morre, mas dele nasce uma árvore linda que é o corpo da ressurreição, que é algo diferente desse corpo. A espécie que você planta e a espécie que você colhe são distintos. São distintos. Depois ele começa a falar, a partir do versículo 39, ele começa a falar, fazer algumas analogias e fala de estruturas corpóreas que temos no universo. A gente não vai aprofundar muito nisso, mas só para citar, diz assim, nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos e outra a dos animais, outra a das aves e outras dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Então ele começa a falar aqui de estruturas corpóreas dos seres humanos, dos animais, das aves, dos corpos terrestres, de corpos celestiais. Irmãos, o princípio que o Senhor quer trazer aqui, queridos, que Paulo quer falar conosco, é essa variedade de estruturas corpóreas. Deus é um Deus extremamente criativo. Eu fico impressionado. Se você olhar a estrutura de uma ameba, e a estrutura de um elefante, são animais, mas são estruturas diferentes. A estrutura de um homem, um ser humano, um homem de uma mulher, aí você compara com a lua. O que tem a ver? Um ser humano com a lua. São estruturas completamente diferentes. O sol com um caranguejo. Você compara o sol com um caranguejo. Foi Deus que fez o sol e foi Deus que fez o caranguejo. O caranguejo é uma criação de Deus. Aí você vê uma estrela com um papagaio. Cara, o que é a comparação de uma estrela com um papagaio? Irmãos, o que o Senhor quer falar aqui conosco é uma diversificação tremenda. Por isso que Paulo fica espantado quando questionam, quando perguntam como é que os corpos virão. É como se Paulo estivesse dizendo assim, será que Deus não tem condições de fazer um corpo com uma estrutura específica para a ressurreição dos mortos? Esse corpo é algo completamente diferente daquilo que já existiu na face da terra. Por isso que ele fala insensatos. Paulo aponta para a capacidade de criar uma estrutura corpórea diferente para o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição vai ser algo único. Não existia nada semelhante que Deus já tinha feito.
A estrutura do corpo da ressurreição de Cristo era singular. Aquele corpo do Cristo ressurreto a aparência era a mesma. Não estamos falando de aparência. Estamos falando da estrutura corpórea. A estrutura. Sério? As crianças. Fosse a volta do Senhor, hein? Falando de... Teve gente que já deu olhou assim. E quem estava cochilando, hein? Que abriu o olho, tudo escuro. Tinha uns cochilando aí que eu vi. Abriu o olho assim e disse, pronto. Pronto. Agora, falando de ressurreição dos mortos. Nós temos que ligar os ais aqui, viu? Voltar a ligar. Misericórdia. O cara disse, fiquei. Aleluia. Podemos voltar juntos? As crianças todas em paz? Tranquilo? Elas estavam cantando lá. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo. Nem me lembro. Vitória cantava essa música. Nosso coração. Os pais chegaram lá, estavam tudo cantando. Por quê? Aleluia. Vamos voltando devagarinho. Amém, queridos? Todos comigo? Então, a estrutura do corpo de Jesus era algo completamente ímpar. Era algo que não se tinha ainda algo feito aqui na existência com o corpo. E eu quero falar para você que aquela estrutura do corpo é a mesma que eu e você vamos receber. Sério? Sério. Filipenses 3:21. Paulo diz assim, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O meu corpo vai ser igual à estrutura do corpo que o Senhor Jesus recebeu. Por isso que ele é o primeiro, a primícia que vai vir dos outros. E os outros vão vir. Aleluia. Aleluia. Claro, irmãos, que a aparência do corpo, como eu falei, não é uma aparência diferente. Eu acho que nós não vamos ter cara de ameba, tá? Nem cara de elefante. Não, só é a mesma aparência porque Cristo ressurreto foi reconhecido. Mostrou as suas marcas. Então, claro, mas a composição é uma composição diferente. Amém? A partir do versículo 42, Paulo começa a nos dar algumas pistas de como será esse novo corpo da ressurreição. Ele começa a dar um spoilerzinho para a gente. Opa, como é que vai ser? Não sei. E aí, Paulo, eu sou careca. Será que eu vou estar lá com cabelo ou não vou? Não sei. Se eu tiver com 70 quilos, eu estou satisfeito. Tá? Então, 1 Coríntios 15, 42, 44. Fala assim. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, a primeira característica que ele fala desse corpo é que semeia-se um corpo corruptível. Irmãos, o nosso corpo é corruptível. Esse corpo que eu e você nós temos, o original da palavra significa perecível, está sujeito à corrupção, deteriorável. Esse é o meu e é o teu corpo. Assim, quando na sepultura nós enterramos alguém, é um corpo que vai apodrecer.
É um corpo que vai sofrer os efeitos da putrefação, queridos. Mas quando fala que ressuscita um corpo incorruptível, é um corpo imortal que nunca mais experimentará a morte. Aleluia! Nunca mais experimentará o advento, morte. É um corpo incorruptível. Aí continua. Semeia o corpo em desonra e ressuscita um corpo glorioso. Esse corpo que nós estamos é um corpo marcado pelo pecado, pela frustração, por conflitos interiores, pela morte. É um corpo em desonra. E o texto fala que ressuscita um corpo glorioso, um corpo sem corrupção moral, um corpo de glória, um corpo igual ao Senhor Jesus. Irmãos, Jesus ele entrava numa sala fechada sem abrir a porta. Por isso que eu digo que é uma estrutura diferente de tudo que a gente já viu. Jesus ele estava num lugar, aparecia no outro lugar. Sim, é verdade, não é? Estava assim, aqueles 2 discípulos de Emaús caminhando. Jesus estava, daqui a pouco, quando entraram, cadê Jesus? Onde é que ele está? É um corpo em glória. Aí depois fala, ainda que esse corpo da ressurreição em glória é um corpo que não se limita às leis da natureza. Amém? Aí, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Irmãos, o nosso corpo, ele é fraco. Esse nosso corpo é fraco, é frágil. A origem da palavra fraco aqui no Strong é falta de força, debilidade, fragilidade, saúde debilitada, enfermidade da alma, falta de capacidade requerida para entender algo, para fazer coisas grandes, para reprimir desejos corruptos, para suportar aflições e preocupações. Essa é a origem da palavra fraco. Nosso corpo, ele é fraco. Ele fica cansado, fica doente, alguns perdem cabelo, outros cabelos ficam brancos, a face fica enrugada, os braços ficam flácidos, a perna fica bamba, o vigor se esvai, a beleza da juventude vai embora. De vez em quando alguém vem tirar onda comigo, meu velhinho, não sei o que ela diga, o tempo é para todos. Fica tranquilo. Fica tranquilo, é para todos. Eu já fui assim. Queridos, isso é característica de um corpo fraco, abatido, deformado, envelhecido. Mas o corpo da ressurreição, aleluia, jamais fica cansado, jamais fica envelhecido, jamais fica doente. A palavra fala que ele ressuscita em poder. A origem dessa palavra aqui é dínamos. Nós já conhecemos essa palavra. A palavra é dínamos. É um corpo que tem poder. Aleluia. Sadio, novo, perfeito, belo. Você crê nisso? Tu está vendo a importância da convicção disso? Aleluia. Isso faz toda a diferença na nossa vida, nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos. Deus quer gerar convicção no teu coração. Finalmente, semeia-se um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Natural porque é o nosso corpo que nós viemos de Adão. Tá? Esse aqui é o corpo, né? E essa carne incorruptível, na ressurreição, revive um corpo espiritual, irmãos. Aleluia. O corpo de Jesus ressurreto era tangível. Você poderia tocar nele. Ele não precisava se alimentar, mas se quisesse, ele se alimentava. Porque ele comeu. É algo completamente fora do que a gente consegue compreender. Aleluia. É espiritual, irmãos. É um corpo espiritual. Porque não teremos mais o conflito do desejo carnal e o desejo espiritual. Você vive um conflito dentro de você, muitas vezes. Você quer fazer a vontade de Deus e há um conflito que te
empurra para não fazer a vontade de Deus. Isso é por causa do nosso corpo natural. Mas quando recebermos um corpo espiritual, aleluia, não vai ter outro espaço a não ser a vontade de Deus. Essa queda de braço não vai existir. Esse puxa-corda, né? Um puxa por uma corda, isso vai acabar porque é um corpo espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos terminar. Irmãos, toda pessoa vai passar pela experiência da ressurreição. A ressurreição não é apenas para quem é discípulo. Não é apenas para nós que somos discípulos. Todos vão passar pela experiência da ressurreição. A ressurreição se opera para todos. Atos 24:15. Diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. A ressurreição é para todos. Apesar de todas as pessoas passarem pela experiência pela ressurreição, nem todas as pessoas vão receber o corpo ressurreto de Cristo, porque terão destinos diferentes. A ressurreição é para todos, mas os destinos serão distintos. João 5, 28 e 29, fala assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição é para todos, entretanto, o destino será diferente. Aleluia. Uns vão pegar o ônibus para a Barra de Jangada. Outros vão pegar o ônibus, Barra de Jangada, o oposto é Maria Farinha. São destinos bem separados. O livro do profeta Daniel 12:2 fala: muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Apocalipse 20, 12, 13 fala: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo a sua obra. Para ser julgado, precisa haver a ressurreição. Então, a ressurreição é para todos. Talvez você diga: então isso tem nada a ver comigo. Eu não vou para o céu, sei lá, não sei se faço muita questão. Se for para dormir, eu prefiro viver aqui e dormir. Não. Se fosse assim, eu durmo aqui, um sono da anestesia, dormir. Não. Vai haver a ressurreição para destinos diferentes. Jesus. Para quem é discípulo de Jesus, irmãos, será um tempo de glória. Para os que não são discípulos do Senhor, será um tempo de terror. De terror. Estamos progredindo. 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 10, é um texto longo, mas vale a pena ler, que é um texto muito forte, queridos. Fala assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm crescem cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Aleluia, eu me vi aqui nesse versículo, amém? É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Não somos só nós que somos atribulados e perseguidos, irmãos. Os nossos irmãos já passavam por isso há muito tempo. Aí continua o versículo
5. Isso é um sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando é que vem o alívio? Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder. Domingo passado, o Fernando ministrando aqui falou que há luta e há tribulação na nossa vida. Vai haver o tempo do alívio. Vai haver o tempo do alívio. Aí continua. Versículo 8, né? Isso? Versículo 8. Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. São duas classes de pessoas distintas. Aquelas que não conhecem a Deus, é uma classe, não conhecem a Deus, e aquelas que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, que seriedade. Eu posso conhecer e não obedecer. Viver como eu quero. Viver como se não houvesse amanhã, tocando minha vida. Aí, continua. Estes quem? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de Cristo. Os dois, estes, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho, aleluia. Isso inclui você que creu no testemunho do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para terminar, fica tranquilo, vamos concluir. Paulo tratando desse tema na primeira carta dos Tessalonicenses, esse texto que a gente leu foi 2 Tessalonicenses, na primeira carta, ele tratando desse tema, ele reafirma que a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição e manda com que nos consolemos mutuamente com essa verdade. Eu e você devemos consolar uns aos outros. O versículo 14, 1 Tessalonicenses 4,14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. Aleluia. Aí continua, versículo 18, portanto, consolem uns aos outros com essa palavra. Irmãos, a volta do Senhor, irmãos, a ressurreição dos mortos, é uma palavra de consolação para mim e para você. Precisamos consolar uns aos outros. Eu já vi alguns irmãos, não aqui, no geral aí, tá? Um pouco chateado quando às vezes, eu estou reclamando porque minha mulher, porque meu filho, porque o meu trabalho, porque não sei o que lá, está muito difícil. E ela fala, está muito difícil. Escuta, querido, vou orar por você. Oramos por ele, amém. Devemos orar, impor as mãos um sobre o outro. Ora, queremos orar por você. Agora, deixa eu falar um negócio para você. Vai passar isso. Isso vai passar. A pessoa olha assim e fala, eu queria que passasse agora. Mas vai passar. Devemos nos consolar um com o outro. Aqui não é a nossa terra, irmãos. Nós não somos desse mundo. Somos peregrinos aqui. Amém. E vai passar. Aleluia. Jesus ressuscitou. Eu e você também iremos ressuscitar. Precisamos nos consolar mutuamente com essa palavra. Aleluia. Para concluir, 2 Coríntios 4, 16 a 18, texto muito conhecido nosso. Por isso não desanimamos. Vem cá, Everton, cadê a turma? Cadê, Everton? Vem cá. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova
dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Lembrando que quem escreveu isso aqui foi Paulo, um homem que passou por uma leve, entre aspas, uma leve e fraca tribulação. Você acha que Paulo passou por uma leve e fraca tribulação? Aí ele fala, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Irmão, vale a pena. Vale a pena. Cada vez que tu abre mão da tua vontade, que tu escolhe fazer a vontade do Senhor, mesmo sem entender. Eu não entra na minha cabeça, por que eu não posso? Por quê? Qual é o problema? Eu não entendo, mas quando tu decides se submeter à palavra do Senhor, a tua dúvida é confirmar se a palavra fala. Só isso. A palavra falou, acabou. Eu quero só aguardar. Tu viu na palavra do Senhor, Deus falou ao teu coração. Não há dúvida. Querido, vale a pena abrir mão. A nossa vida não se resume a isso aqui. Nossos olhos estão naquilo que é eterno. Aleluia. Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a garantia de que podemos morrer. Não sabemos se o Senhor volta antes ou não. Tanta coisa tem para acontecer. Não vamos entrar nesse mérito. Mas não tem problema. Se partirmos, se dormirmos, como muitos irmãos nossos dormiram, parentes nossos dormiram, dormimos no Senhor. Essa é a diferença. Quando o Senhor voltar, ressuscitaremos, receberemos um corpo novo. Aleluia. E viveremos para Ele. Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos ministrar um cântico que fala isso? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Jó? Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado.
a terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia.